O Catar é um dos países mais ricos do mundo. Isso mesmo, segundo o Fundo Monetário Internacional, o país tem um produto interno bruto, ou PIB, de 166 bilhões de dólares e está na 54ª posição na lista dos países mais ricos do mundo. Mas o que chama a atenção é o fato de o Catar estar em 10º lugar quando consideramos a lista de países por renda per capita. Os cidadãos deste pequeno país desfrutam de uma renda per capita de cerca de 60 mil dólares por ano. Os cidadãos do Catar são quase 2 vezes mais ricos que os habitantes da Espanha e Portugal, 4 vezes mais ricos que os do Chile e 8 vezes e meia mais do que os do Brasil. Mas por que e como este país, com uma população de aproximadamente 2,8 milhões de pessoas, ficou tão rico e ainda mais em praticamente só 50 anos? Vamos descobrir neste vídeo, mas antes, inscreva-se neste novo canal para ver mais vídeos que irão cobrir, analisar e revelar os aspectos econômicos por trás do sucesso e do fracasso dos países e outros fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. Basicamente, em apenas 50 anos, o Catar passou de um país pobre de pescadores e baseado na extração de pérolas a um gigante produtor de petróleo e gás natural, com uma das maiores rendas per capita do mundo. Localizado no Golfo Pérsico, o Catar é um país com uma área de pouco mais de 11 mil km². Só para se ter uma ideia do quão pequeno isso é, ele é quase 4 vezes menor do que a Suíça e 8 vezes menor do que Portugal. A Península do Catar faz fronteira com o leste da Arábia Saudita, onde a península se conecta ao continente, e fica ao norte e oeste dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, o Golfo Pérsico circunda o Catar no norte e no leste, e a Baía de Dawat Salway circunda o país ao longo da costa ocidental. A maior parte da área do Catar é um deserto plano e baixo, com temperaturas que chegam a 50 graus Celsius. Então, como um país com esses atributos alcançou tamanho sucesso? Bem, agora que sabemos um pouco mais sobre a localização e terreno do Catar, vamos mergulhar em sua história, com uma rápida passagem em sua história moderna e focar nos últimos 50 anos, quando a verdadeira mudança começou. A história moderna do Catar remonta por volta de 1900, quando o país foi ocupado pela Grã-Bretanha e se transformou em um protetorado britânico, uma espécie de território controlado. Nos anos de 1900, a economia do Catar baseava-se praticamente na pesca e na extração de pérolas, o que era evidente que não era suficiente para apoiar o desenvolvimento de um país. Após a introdução do cultivo de pérolas no Japão, no mercado mundial em 1920 e 1930, a indústria de pérolas do Catar entrou em declínio, afetando negativamente a economia do país e aumentando sua pobreza e miséria. Em suma, uma das principais fontes de sobrevivência do país entrou em crise. Mas também, nesse período, por outro lado, as coisas começaram a mudar no país. Em 1935, o Sheikh Abdullah renovou o Tratado Anglo-Qatari e assinou o primeiro acordo de prospecção de petróleo com a Anglo-Persian Oil Company. Em 1939, as primeiras reservas de petróleo foram descobertas no campo de Duqm, na costa oeste do país. Essa descoberta foi responsável por começar a pavimentar o caminho para o sucesso do país. Mas o sucesso não foi imediato. Logo em seguida, o país enfrentou várias dificuldades com o encerramento da atividade de exploração de petróleo durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1945. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o país começou a fazer algum progresso. A situação começou a melhorar durante os anos 1950 e 1960, com a consolidação da produção e geração de renda decorrente da indústria do petróleo. Porém, somente na década de 1970, mais especificamente no ano de 1971, que as coisas começaram a realmente mudar. Esse ano, inclusive,
pode ser considerado um dos anos mais importantes da história do Catar. Neste ano, duas grandes mudanças ocorreram no país, e é a partir dele que iremos contar os 50 anos de progresso do Catar para se tornar um dos países mais ricos do mundo. A primeira mudança foi no campo político. O Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani, o herdeiro aparente e primeiro-ministro, encerrou o Tratado de 1916, anunciando uma nova fase na história do país, com o governo assumindo o poder e declarando o Catar como um Estado independente. O moderno Estado do Catar nasceu em 3 de setembro de 1971, quando proclamou sua independência e não era mais um protetorado britânico. A segunda mudança foi no campo econômico. Em 1971, o maior campo de gás natural do mundo, o campo South Pars North Dome Gas Condensate, mais conhecido como The North Field, foi descoberto na costa do Catar. Com essa descoberta, o Catar deu mais um passo em direção ao seu sucesso e abriu outra rota para o futuro do país, ao iniciar a indústria do gás. Mas, novamente e infelizmente, o sucesso não é imediato. Naquela época, o gás natural não era tão lucrativo para o país. O gás só podia ser transportado por gasodutos de alto custo e o Catar ficava muito longe dos principais consumidores, como os países da Europa, Ásia e Estados Unidos. Além disso, o Catar enfrentou vários desafios. Apesar de ser um produtor de petróleo, o Catar não se beneficiou significativamente nas duas piores crises deste período, as crises do petróleo de 1973 e 1979, quando o petróleo saiu de $4 para $40, com suas consequências negativas durante toda a década de 80 para o resto do mundo. Praticamente até a década de 90, o Catar ainda não tinha conseguido desenvolver sua economia. Somente em 1995 é que o Catar começou a decolar. Nesse ano, o Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani assumiu o poder e se tornou o novo emir do país, ou seja, o governante máximo. O curioso desse episódio é que Hamad bin Khalifa Al Thani deu um golpe de Estado contra seu próprio pai, quando este estava em viagem na Suíça. Um golpe de Estado é uma expressão que significa a remoção e tomada de um governo e seus poderes. Depois de expulsar seu pai, o Sheikh Al Thani disse em breve discurso na televisão, aspas, "Não estou feliz com o que aconteceu, mas tinha que ser feito e eu tive que fazer", fecha aspas. O novo governante mudou o país com uma ideia muito clara. O futuro do Catar era o gás natural e ele tinha que explorar seus enormes campos com o objetivo de desenvolver a indústria do gás natural e torná-la lucrativa para o Catar. Você sabia, por exemplo, que as reservas de gás do Catar são as terceiras maiores do mundo e estimadas em cerca de 843 trilhões de pés cúbicos? Além disso, você sabia que isso representa cerca de 13% de todo o gás natural do planeta? Bem, naquela época, esse investimento na indústria do gás era uma visão audaciosa do Sheikh Al Thani. Ele conseguiu investir em alianças com algumas empresas como ExxonMobil, Shell, Total e ConocoPhillips para desenvolver e impulsionar a indústria do gás, especialmente o transporte de gás natural por meio de um novo método. Esse método era a liquefação. Ele consiste em passar o gás natural ao estado líquido. Para tanto, o gás é resfriado a uma temperatura de 162 graus Celsius negativos. Ao virar líquido, o volume e espaço ocupado representam apenas uma fração do volume inicial. Isso permite que o gás seja transportado em grandes navios, como se fosse petróleo, podendo ser transportado por longas distâncias e a um custo muito mais barato. Com o investimento nessa tecnologia e na indústria do gás, o Catar conseguiu aumentar sua economia e o PIB em aproximadamente 20 vezes. Hoje, o Catar é um dos maiores exportadores mundiais de gás natural.
Com essa tecnologia, o Catar pôde exportar seu enorme suprimento de gás para o resto do mundo. Além disso, o país conseguiu ter os menores custos de produção do mundo. De acordo com um pesquisador do Instituto de Estudos de Energia de Oxford, ninguém pode competir com os custos do Catar. Eles podem fazer o que quiserem e todos terão de responder da maneira que puderem. E este é o grande segredo deste pequeno e rico país. Mas isso é apenas uma parte da história. Um país não pode apenas explorar seus recursos naturais, mas também tem que usar o dinheiro gerado por eles de forma correta e com sabedoria. Do contrário, poderá acabar como a Venezuela, que é um país com as maiores reservas de petróleo do mundo, porém é um dos países mais pobres, estando na posição 152, atrás de Haiti, Zimbábue, quando consideramos a renda per capita. Assim, além dessa enorme indústria de petróleo e gás, o Catar fez um grande progresso em outros campos para manter seu sucesso de longo prazo, especialmente por meio da educação e diversificação de investimentos. Nas palavras do Sheikh Al-Thani, abre aspas, eu realmente não quero que você pense no Catar apenas como um país de hidrocarbonetos, ou seja, petróleo e gás. Sabemos que os hidrocarbonetos vão e vêm, mas a educação vai ficar, e é o mais importante para nós. Fecha aspas. Com esse pensamento, e devido aos bilhões de dólares gerados pela indústria de petróleo e gás, no ano de 2005, o Catar estabeleceu o Qatar Investment Authority, que é o fundo soberano do país. Essa instituição é um enorme fundo para investir e reciclar o dinheiro do petróleo e gás em outras fontes de renda, investindo tanto interna quanto externamente. De acordo com o Sovereign Health Funding Institute, em 2021, a Qatar Investment Authority administra cerca de 300 bilhões de dólares em ativos e é considerado o 11º maior fundo de riqueza do mundo. Internamente, bilhões de dólares foram investidos em educação, pesquisa, centros financeiros, mídia, turismo, infraestrutura e outras áreas. Só para citar 2 exemplos de como o Catar consolidou sua imagem para o mundo, o Catar tem a Al Jazeera, a mais importante empresa de mídia árabe, e sua capital, Doha, é uma das cidades mais importantes da região do Oriente Médio, atraindo turistas do mundo inteiro. Externamente, o governo do Catar direcionou investimentos para os Estados Unidos, Europa, África e Ásia. Alguns dos investimentos mais famosos feitos pelo fundo foram no Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Porsche, Volkswagen e Paris Saint-Germain. Um fato interessante é que, de acordo com a BBC News, em 2017, o Catar estava literalmente comprando a Inglaterra, e naquele ano já era considerado o maior detentor de propriedades e terrenos em Londres, até mais do que a própria rainha. Isso só prova o sucesso do Catar e como o país está olhando para o futuro. Portanto, antes de terminarmos este vídeo, vamos recapitular e resumir tudo para ter certeza de que você entendeu por que e como o Catar virou um dos países mais ricos do mundo. O Catar costumava ser o país com uma economia baseada principalmente na pesca e na extração de pérolas. A descoberta de petróleo, especialmente de gás natural, permitiu que o Catar se tornasse um país e economia movidos à energia. Hoje, as reservas de gás do Catar são as terceiras maiores do mundo, estimadas em cerca de 843 trilhões de pés cúbicos. Isso representa cerca de 13% de todo o gás natural do planeta. O Catar é agora um dos maiores exportadores mundiais de gás natural e possui o menor custo de extração. Apesar do domínio do petróleo e do gás natural, o Catar obteve ganhos significativos no fortalecimento de outros setores, investindo em educação, pesquisa, centros financeiros, mídia, turismo, infraestrutura e outras áreas. Não há dúvida de que o Catar conseguiu ser um dos países mais ricos do mundo, principalmente pela grande riqueza de recursos naturais em petróleo e gás natural, mas também pela correta aplicação das receitas geradas por esses setores. Bem, agora que você aprendeu sobre a história econômica do Catar,
Ajude este canal dizendo que outro país ou assunto econômico você gostaria que analizássemos. Deixe sua resposta nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para novos vídeos, onde iremos cobrir, analisar e revelar os aspectos econômicos por trás do sucesso e do fracasso dos países e outros fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades deste canal. Nos vemos no próximo. Até lá!